Júlia, eu acordei preocupado, fiquei com a notícia de 500 desabrigados ali na região de Blumenau. Eu confesso que já estamos todos aqui atentos com relação a Santa Catarina também, Júlia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli. Bom dia a toda a audiência da Rádio Auriverde. Eu estava lá ontem, inclusive, na região de Blumenau. Fui em Blumenau, Gaspar, Timbó. E, pelo que eu sei, a parte mais crítica, na verdade, é na região do Alto Vale do Itajaí, que é em Rio do Sul, que frequentemente passa por enchentes. E, o ano passado, tivemos, né, uma grande enchente que devastou algumas cidades, não na proporção do Rio Grande do Sul, mas também foi bem grave. E mais uma vez esse ano está acontecendo enchente. Claro que não está, como eu já falei, do tamanho, da gravidade que é Rio Grande do Sul, mas estamos em alerta aqui. Conversei com o governador Jorginho Melo. A nossa Defesa Civil aqui faz um trabalho muito preventivo, mas estamos de olho. Eu falo, né, Júlia, qualquer desabrigado é um desabrigado que a gente precisa olhar com atenção, né? Salvo Uhum. engano, esse número chegando a 500, a gente pode, no meio disso tudo que acontece no Rio Grande agora, também criar uma mobilização para ajudar essas famílias do estado de Santa Catarina, né, Júlia? Com certeza, com certeza. O povo catarinense também tem muito isso de ajudar quando essas catástrofes acontecem. Então, certamente tem muita gente mobilizada, mas podemos entrar aí nessa questão do Rio Grande do Sul para ajudar as famílias. Como Pois, já temos feito, né? Até eu tenho me preocupado muito, sabe, Pitoli, porque as famílias do Rio Grande do Sul vão demorar um tempo muito longo para se reerguer. Então, nós não podemos deixar de estar mobilizados para ajudá-los. eu disse agora, Júlia, eu falei, olha, é uma campanha para o Rio Grande de 2 anos de ajuda, no mínimo, né? Porque a gente está falando agora, a rádio adotando famílias de Jacuizinho que perderam tudo, Júlia. A gente está lutando para ter uma cama, um colchão, uma geladeira, né? Para ter o armário da cozinha para poder guardar os alimentos, o fogão. Perderam absolutamente tudo. Só que, além disso, Júlia, perderam a possibilidade de trabalhar, né? Porque a empresa também foi devastada, a empresa também foi alagada. Só que o que me preocupa, Júlia, enquanto dá audiência, tem muita gente falando, mas a hora que o assunto começar a ficar mais do mesmo, tenho medo do Brasil esquecer do Rio Grande por conta desses veículos de comunicação que só querem audiência, né? É, é, é bem complicado. Sabe o que mais me preocupa e que eu fico pensando muito? Porque por exemplo, eu destinei uma emenda de R$ 500 mil, eu escolhi a cidade de Lajeado, que foi muito afetada. Tirei lá a emenda de um município catarinense e mandei para ajudar o Rio Grande do Sul. Não é coisa que um deputado faz, mandar emenda para outro estado, mas esse caso é um caso excepcional. Então, senti no meu coração que deveria fazer isso. Só que isso, né, essas emendas de deputados servem para reconstruir as coisas públicas. Mas o que mais me preocupa é a vida individual de cada um. E como que essas pessoas vão se reerguer? O meu pai estava comentando outro dia, esse final de semana, que em 84 teve uma enchente muito severa em Tubarão, aqui em Santa Catarina, aqui no sul de Santa Catarina. E aí ele comentou, naquela época pessoas perderam tudo e acabaram fazendo empréstimos para tentar minimamente, né, se reerguer. E pessoas que até, diz ele, né, pessoas que até hoje sofrem com as consequências da enchente de 84, que pegaram empréstimos, que talvez não conseguiram se reerguer. Então, eu me preocupo com a vida individual de cada um. Eu penso que deveria ter alguma coisa, tipo um dinheiro direto no bolso das pessoas, certo? Como foi na época da pandemia que Jair Bolsonaro fez o auxílio emergencial. Então, eu acredito que deveria ter um acompanhamento dessas famílias para ver de que forma que elas vão conseguir voltar a ter uma vida normal, minimamente normal. Concordo. Júlio, eu tenho dito aqui, desde o início da enchente, que Brasília não para também, né, Júlia? Nós temos Brasília que não cessa. No meio disso tudo, a volta
do DPVAT, que eu estou chamando de Lula-VAT, né? O PTVAT no meio disso tudo, e tantas outras ações que vão chegando por ali de Brasília, que eu imagino vocês tendo que olhar para o Rio Grande do Sul, para a reconstrução de um estado, né, que gera 57 bi de riqueza e só vê 13 bi de volta, como você muito bem colocou aqui, né, na tua última participação. Esse dado é fundamental. A cada R$ 1 que o Rio Grande manda para Brasília, só volta 23 centavos. A Júlia que trouxe esse dado para a gente aqui na programação da Auriverde, né, para a gente entender o que é o Brasil hoje. Mas Brasília não para, né, Júlia? As pautas, né, vão passando por ali, agora tem o PL da Globo, tem não sei o quê, tem o DPVAT. As coisas não param de acontecer em Brasília, né, Júlia? É verdade, eu queria trazer um tema, se você me permite, Pitoli, porque é Claro. muito importante. Nós estamos. Eu fiz um PDL o ano passado, PDL 486 de 2023, para assustar a obrigatoriedade da vacina em bebês de 5 meses a 5 anos de idade. E esse PDL, eu conquistei as assinaturas do requerimento de urgência, eu conquistei, se eu não me engano, 411 assinaturas de deputados. Na verdade, 3 líderes assinaram e ficou essa quantidade de assinaturas. E aí a mesa da Câmara devolveu o meu PDL, dizendo que o PDL, o projeto de decreto legislativo, ele não serve para assustar uma nota técnica. Por quê? Porque uma nota técnica não é nada. Não é um ato do Poder Executivo. Só que daí, se não é um ato do Poder Executivo, como que ela está produzindo efeitos? Aqui em Santa Catarina, mais de 100 famílias nos procuraram porque estão sendo perseguidas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, ameaçando dar multas se não vacinarem, entre outras punições mais severas. E essas famílias estão com medo. E existem famílias que não estão mais tendo acesso aos benefícios sociais porque se recusaram a dar a vacina da Covid, repito, em bebês de 5 meses a 5 anos. E esse PDL, quando a mesa recusou, eu fiz um recurso. E esse recurso tem que ter um relatório, caiu na mão do deputado Diego Garcia. Ele fez o relatório e vai ser pautado na CCJ essa semana. Vai ser pautado graças à pressão das famílias em vários deputados. Por isso que eu queria atenção essa semana, um pouquinho pelo menos, nessa questão que vai para a CCJ, porque, para quem está me ouvindo, os deputados só vão votar com o nosso PDL caso as pessoas peçam para ele, os deputados da CCJ. Então, é muito importante. Aqui em Santa Catarina, muitas famílias, também temos notícias de outros estados que está acontecendo isso, mas eu tenho mais, como eu sou de Santa Catarina, tenho mais contato com o pessoal de Santa Catarina. Gente de Presidente Getúlio, do município de Presidente Getúlio, de Tangará, no meio oeste catarinense, de Capivari de Baixo, aqui no sul. Então, em alguns lugares, o Ministério Público está indo para cima dessas famílias que se recusam a tomar essa vacina que, repito, entrou no PNI por meio de uma nota técnica que não é o adequado, não é o correto para se instituir uma obrigatoriedade. Depois disso, vários prefeitos de Santa Catarina fizeram decretos para desobrigar a vacina. E o ministro do STF, Zanin, derrubou esses decretos, a pedido de algum partido, acho que foi do PSOL, derrubou esses decretos usando a nota técnica. Portanto, se a nota técnica não é um ato do Poder Executivo, mas ela está produzindo efeitos como se fosse. E na nota técnica existe um despacho. Na nota técnica da ministra socióloga da Saúde, Anísia Trindade, existe um despacho do diretor de imunização. Então, existe assinatura de alguém de dentro do Ministério da Saúde. E nós precisamos derrubar isso, porque não é possível que, de maneira errada, colocaram essa obrigatoriedade. E o Brasil é o único país do mundo que está exigindo essa vacina em bebês de 5 meses a 5 anos. Olha, ô Júlia, e eu tenho comigo o seguinte, né? Primeiro que é um assunto importante, entretanto, é um assunto censurado, e você sabe disso. A gente está num processo de Sim. censura
gigantesco. A gente não pode tratar do assunto como a gente gostaria de tratar, com a clareza que esse assunto merece, né? Só que eu queria que o Ministério Público, que o Conselho Tutelar, tivessem o mesmo rigor e a mesma vontade de perseguir cidades, gestores, secretários municipais de educação, por exemplo, e de saúde, que não oferecem agora a vaga na creche para a criança poder estudar. Aqui em Bauru, por exemplo, Júlio, onde nós estamos, tem 1.000 crianças sem acesso ao ensino infantil, porque não tem vaga agora na rede municipal de ensino. Entretanto, a perseguição vai para outro lado. Por exemplo, tem crianças hoje sem atendimento adequado na área de saúde porque falta vaga. Mas a preocupação destes de perseguir, Conselho Tutelar, por exemplo, tem famílias dizimadas por conta das drogas, famílias dizimadas e que o Conselho Tutelar vira as costas muitas vezes. Entretanto, para perseguir com esse tema tão sensível, são de um vigor, de uma astuta, de uma vontade, que eu confesso que eu queria entender o motivo, né? Eu preciso só lembrar essa turma sobre o Tribunal de Nuremberg. Tribunal de Nuremberg, para mim, vem à minha memória nesse momento, só para lembrar o seguinte: quem deu a ordem foi condenado, mas quem cumpriu a ordem também foi, hein? Não se esqueça disso, né? A história nos diz, quem deu a ordem foi condenado, mas quem cumpriu a ordem também foi, viu, Júlia? É verdade. Mas, assim, é um assunto que não pode falar, mas nós temos que falar porque Temos. famílias estão sendo perseguidas. Tá, você está correta, está correta. E vou dizer, Júlia, é uma censura, você não pode imaginar o tamanho da censura e do peso, da pressão que a gente vive quando esse assunto vem à mesa. Mas tá certo, você está corretíssima. E aí, Júlia, a tua orientação é, quem nos ouve agora, na rede social do parlamentar, pedir para que ele vote... Qual é a tua orientação para quem nos ouve agora, Júlia? A minha orientação é que isso vai ser na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, essa semana. Então, pegar os membros da Comissão de Constituição e Justiça, claro, não adianta perder tempo com o parlamentar do PSOL e do PT, mas dos outros partidos, né, além do PL, pedir também para os do PL, que esse assunto é um assunto um pouco dividido, tá? Então, Opa, perdemos a Júlia? 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 Ah, uma ligação entrou, é isso? Júlia? Voltou, Edson? Ah, perfeito. Então caiu a conexão com a Júlia. Bom, a gente já entendeu. Encontre aí, deputado federal, membro da CCJ e manda uma mensagem. Agora entendem, é um tema aqui proibido. Esse é o Brasil, que não tem censura, o Brasil da democracia. Pois não? Tá voltando? Tá. Oi, Júlia, perdão. Não, sem problemas. Viu, Júlia? Então é encontrar um membro da CCJ, que não seja, é claro, PT e PSOL, porque a gente já sabe de que maneira pensam, e mandar uma mensagem para esse parlamentar, né, Júlia? Exatamente, educadamente, explicando a situação, dizendo que tem famílias sofrendo e pedindo o voto pelo relatório aí do deputado Diego Garcia. Perfeito. Mais algum assunto, Júlia, que você queira tratar com essa audiência que adora você, Júlia? Não, só dizendo que agora fiquem tranquilos que aquela sua cirurgia que você está esperando há anos pelo SUS, você pode esperar mais, porque a preocupação do governo Lula é mudar a classificação para dizer que, como é que é? Eu até me confundo. Homens vão poder operar suas vaginas. Não sei se você viu essa notícia, está no Paulo Capelli do Metrópolis, que agora homem pode operar vagina no SUS e mulher pode operar o pênis. Então ficou uma confusão total. Essa é a preocupação do governo Lula, não é acabar com as filas, com o tempo de espera, da cirurgia do povo trabalhador que fica lá esperando anos e anos. É falar em mudança de sexo, defesa das pessoas trans, enfim. O Brasil não tem nenhum problema hoje, né? Não tem nenhum problema na pauta, está tudo muito tranquilo, né? Não tem fila no SUS, nem tem tempo para se preocupar com essas questões ideológicas bobas. Pois é. Isso que o Lula pensa.
Pois, e lembrando que na sexta-feira, o Alexandre de Moraes derrubou uma determinação do Conselho Federal de Medicina autorizando o aborto até 22 semanas de gestação, hein? Tem mais essa. Então, quer dizer... Não, depois de 22, né? Perdão, depois de Na 22. verdade, essa decisão do Alexandre de Moraes libera geral praticamente o Exato. aborto, porque a resolução do CFM proibia a sistolia fetal acima de 22 semanas de gestação. Então, de maneira liminar, ele suspendeu. E ainda lá na hora na decisão, lá no site do STF, você vê a classificação. Agenda 2030 da ONU, saúde e bem-estar. Então, para eles, é saúde e bem-estar essa decisão que o Alexandre de Moraes deu e que ajuda aí a agenda abortista, que tem um lobby violento em todos os países do mundo e aqui no Brasil não é diferente. E por que fazem isso via STF? Porque sabem que no parlamento não tem espaço, não tem vez. Os deputados, a maioria é contrária, então eles precisam usar esses partidos tipo PSOL para entrar no STF e terem uma decisão judicial contrariando a vontade do povo. Júlia, boa semana para você. É uma luta do tamanho, né? Porque a gente não tem ideia, né, da energia gasta diante de assuntos que a gente já poderia ter resolvido, sacramentado decisões e bola para frente. Mas, enfim, esse é o Brasil. Brasília não para, eu tenho dito todos os dias por aqui. Júlia, obrigado pelo teu tempo dedicado à minha audiência, viu, Júlia? Eu que agradeço. Só mais uma informação para o público ficar bem ligado. Na ação que o PSOL entrou no STF para derrubar a resolução do CFM, tem vários embasamentos ali de associação, de ONGs, e essas ONGs que dão um embasamento para essa ação do PSOL são financiadas por organismos internacionais, tipo Open Society, entre outras coisas. Então, é interferência de organismos internacionais na política interna. Eu sempre falo dessa preocupação que eu tenho, inclusive tem um PL sobre isso, para proibir financiamento externo em ONGs brasileiras. Fiquem com Deus. Isso vai andar, Júlia? Desculpa, já que você entrou nesse assunto, te agradeço. Vai andar essa história de não poder dinheiro internacional estrangeiro financiando ONG por aqui, Júlia? É uma briga bem grande. Eu espero que ande, minimamente seja discutida nas comissões. O meu projeto já está com um relator, agora eu não lembro quem é, em alguma comissão. Mas quando eu fui protocolar esse projeto, uma pessoa me falou, cuidado que vão te perseguir. Isso não tem problema, vamos para frente. Obrigado, Júlia. Boa sorte para você. Abraço. Boa semana.